Alunos, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre os adjetivos pátrios, que está lá na página 24 da apostila 2. Então, o que são esses adjetivos pátrios? Primeiramente, adjetivos é quando a gente dá qualidade, né? Para os substantivos. Então, eles indicam a nacionalidade dos seres, os adjetivos pátrios, tá? Eles indicam essa nacionalidade. Eu fiz aqui um resuminho para vocês na nossa lousa virtual. E então vamos conhecer um pouquinho aqui, né? De acordo com a frase pertencente à imagem, o termo brasileira refere-se ao quê? Ao Brasil, né? Então vejam aqui. Então nós chegaremos a essa mesma conclusão ao analisarmos outras orações, como um exemplo aqui, ó, essa que tá aqui de vermelho. Adoro perfume francês. O termo francês, ele refere-se à França, né, que é o país. Então, nas férias, visitarei, aqui outra oração, outra frase. Nas férias, visitarei as praias fluminenses. O termo fluminenses refere-se ao estado do Rio de Janeiro. Vocês sabem aí, tem o nome do time, né? Então, os meninos principalmente já sabem que esse termo refere-se ao Rio. Então, isso daqui é um adjetivo pátrio, tá? Então, agora já temos pistas suficientes para descobrirmos o que vem a ser adjetivo pátrio, né? Então, vamos voltar lá. O que eles são? Eles indicam a nacionalidade dos seres. Então, um exemplo aqui. Opa. Vamos voltar aqui só um pouquinho. Aqui, ó. Adjetivo pátrio é o termo que indica a nacionalidade de uma pessoa, um objeto, um animal, entre outros. Esta nacionalidade está ligada a países, a cidades, a estados de uma forma geral. Então, aqui vamos conhecer alguns adjetivos pátrios. Quem nasce em determinado lugar, os 3 pontinhos aqui é. Então, vamos colocar aqui algumas capitais para vocês. Então, quem nasce em Recife? Recifense. Quem nasce em Porto Velho? Porto-velhense. Natal, natalense. Acre, acriano e assim por diante. Eu sou nascida na cidade de Avaré, interior de São Paulo. Então, a professora é avariense, tá? E aí, depois façam cada um de vocês aí, né? Perguntem para a mamãe se vocês não sabem onde nasceram, para vocês poderem me dizer qual que é o adjetivo pátrio de vocês. Agora aqui uma dica importante. Opa! Os adjetivos pátrios são sempre escritos com letras minúsculas. Então, pode ver aqui, ó, percebe aqui. Não se preocupem. O que vocês têm que colocar em letra maiúscula são os pronomes, são os substantivos próprios, tá? Aqui, no caso, são substantivos próprios. E aqui do lado são os adjetivos pátrios, ok? Lá na apostila, na página 24, tem um texto. Tem esse texto aí, né? Que vocês teriam que ler aí com muita atenção, quem não leu ainda, né? Façam essa leitura com muita atenção. Então, vamos lá aqui. Eu vou ler com vocês um pouquinho, tá? Brasileiros, todos brasileiros. Amazonenses, capixabas, mato-grossenses, paulistas, mineiros, cearenses, gaúchos, potiguares, caiçaras, garimpeiros, cariocas, catarinenses, pernambucanos, sambistas, alagoanos, poetas, arquitetos, níceis, meninos de rua, lavradores, músicos, esportistas, industriais, astrônomos, paraenses, tocantinenses, sergipanos, funcionários, bancários, comerciários, pescadores, músicos, mães de santo,
paranaenses, baianos, rondonienses, violeiros, jogadores de futebol, artistas de televisão, políticos, humoristas goianos, fluminenses, mato-grossenses do sul, acrianos, operários, professores, paraibanos, estudantes, advogados, geógrafos, pedreiros, carpinteiros, eletricistas, petroleiros, jornalistas, juízes, amapaenses, cozinheiros, mães de família, brasilienses, fazendeiros, boiadeiros, capoeiristas, maranhenses, piauienses, roraimenses, rebelados, carnavalescos, sonhadores, padeiros, feirantes, fotógrafos, cineastas, surfistas, roqueiros, todos brasileiros. Esse texto aqui ele foi retirado da revista Caras, tá, gente? Do livro dos 500 anos. É uma edição especial da revista Caras, tá bom? O que vocês precisam fazer aqui? Vamos virar, né? Vocês vão localizar no texto, aqui, ó. Vocês vão localizar no texto a palavra que identifica a sua nacionalidade. A sua que pergunta aqui é de vocês, tá bom? Então, vê se vocês localizam aí. Aí, depois, circular de amarelo, 8 palavras que indiquem a naturalidade das pessoas, tá? E o 29, descobrir no texto os adjetivos pátrios para quem nasceu no Espírito Santo, tá bom? Então, pessoal, quando fala, tem duas diferenças aqui, tá bom? É importante. Nacionalidade é o nome do país que vocês nasceram, tá bom? Então, tem diferença, nacionalidade e naturalidade. Quando fala é natural de, qual é a cidade que vocês nasceram? Então, tem diferença entre os dois, tá bom? Então, aqui, naturalidade de quem nasceu no Espírito Santo, Rio Grande do Norte, tá? Então, tem tudo isso aqui no texto que vocês vão localizar, tá bom? Aí, no 30, vocês vão escolher 8 desses adjetivos que vocês circularam e relacionar os estados brasileiros do mapa aqui a seguir, tá? Aí, vocês vão poder pintar também, tá? O importante, gente, é que vocês saibam o que significa adjetivos pátrios, tá? Que eu já falei para vocês um pouquinho no início, né? E saber também distinguir a diferença entre nacionalidade e naturalidade. Natural de, qual é a cidade que vocês nasceram. Nacionalidade é a questão do que diz respeito ao país. Tá bom? Aí depois vocês continuem, né? A apostila aí continua na página 26, página 27, tá bom? Depois vocês continuam na página 28, página 29, vai falar um pouquinho da dupla cidadania, se vocês sabem o que significa dupla cidadania, que é esse texto aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui. Você sabe o que é ter uma dupla cidadania? No Brasil, ter uma dupla cidadania significa ter a cidadania de outro país e a brasileira também. Então, ela se baseia no quê? No direito que algumas pessoas têm de registrar mais de uma nacionalidade. Então, quando a pessoa nasce, ela recebe automaticamente a cidadania do país onde nasceu, né? Relativa ao solo em que ela é nascida. Então, nós nascemos no Brasil. O cidadão do Brasil, ele só mantém essa condição em casos específicos a partir do quê? Do momento em que outra cidadania é transmitida através de um ascendente. Então, por exemplo, o pai, mãe, avós e bisavós é considerada aqui jus sanguíneo, ou seja, através do sangue, tá? Ou por imposição do governo para exercício dos direitos civis, para permanecer naquele território. Então, a regra varia muito de país para país. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma bisavó
que é nascida na Espanha, tá? Eu posso adquirir a dupla cidadania com avô, bisavó? Pode. Bom, porém, tem que ter um documento, é todo uma questão burocrática que permite fazer isso, né? Porque tem lugares que você é muito burocrático para você entrar e sair. Então, tendo essa dupla cidadania, fica mais fácil, tá? Se você casar com alguém que mora em outro país, não tô dizendo agora, tá, gente? Eu tô dando um exemplo de pessoas, né, que são brasileiras e que casam com estrangeiros. Aí, no documento, ela pode requerer, sim, a dupla cidadania, tá? Que é o direito de ir e vir sem muitas questões burocráticas, tá? Conforme o país que você vai, tá bom? Então, depois aqui tem uma atividade, né? Olha que bacana aqui, observando as bandeiras. Então, aqui eu não vou dar dica, vocês vão procurar essas bandeiras e vão pesquisar, tá? A do Brasil vocês já conhecem, né? Então, vocês vão observar essas bandeiras aí que cada personagem tem nas mãos e vão tentar descobrir qual que é a cidadania que eles gostariam de ter. Por que tem duas bandeiras? Porque é dupla. Uma é do lugar que vocês nasceram, né? Que é o chamado jus solo, relativo ao solo em que é nascido, tá bom? E para adquirir a dupla cidadania de um ascendente aí de vocês, né? Descendente de avó, bisavó, aí que é considerado o que? Jus sanguíneo, que é o que? É pelo sangue, tá bom? Então, vocês têm aí, né, esses personagens aí, e aí tem a letra A que dá a dica, né? Pietro é filho, neto e bisneto de... Aí vocês vão marcar na onde tá pedindo, né, nessas lacunas, conforme as bandeirinhas, tá bom? Então, pessoal, espero ter ajudado um pouco, tá? Lembrando que a professora não lê questão por questão para vocês, porque é importante vocês lerem, tá? E diante de alguma dificuldade, daí a gente vai se conversando mais, tudo bem? Então, uma boa aula para vocês. Depois a gente se fala mais aí sobre as respostas das questões, tá bom? Um beijo, boa aula para vocês.